Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 21, Desdobramento. No sono artificial, enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, conforme as nossas referências ao hipnotismo comum, recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. Quem possa observar além do campo físico, reparará à medida se afirme a ordem do hipnotizador que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor branquicento que, se condensando como nuvem inesperada, habitualmente se converte à esquerda do corpo carnal, numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo desligado da veste física passa a se movimentar e ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Porém, seguindo a sua excursão, o veremos constantemente ligado ao corpo físico por um fio tenuíssimo, fio esse muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor, apesar de sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Então, enquanto houver vida no corpo que está emitindo essa energia, não haverá nenhum problema nessa ligação entre o corpo e o duplo etéreo que está saindo. Não importa a distância, porque quem emite essa energia é o corpo físico. Não é um cordão que pode quebrar, é energia pelo corpo físico para o duplo etérico que está se afastando. Isso acontece durante o nosso sono, todos os dias, ou melhor, todas as noites. Nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam desrespeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para as realidades do espírito. Ou seja, nada acontece que seja contra os valores verdadeiros do médium. Notemos que aí, enquanto o corpo físico se detém resfolegante, cansado, sem fôlego, e imóvel, a individualidade real, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante num aparelho radiofônico. Então, o duplo etérico envia as mensagens e o corpo físico transmite. Semelhante ao fluxo energético da circulação sanguínea incessante no corpo denso, a ordem mental é inestancável no espírito. Então, da mesma forma que o sangue não para de circular no corpo, o cérebro também não para de pensar. Portanto, nosso pensamento influencia a informação que está sendo dada. Portanto, nosso
nós sabemos, né, sabendo do que o pensamento influencia a informação, nós precisamos o quê? Estudar. Quanto mais bagagem nós tivermos, maior a facilidade de entendermos o que devemos passar, melhor a decodificação do que está sendo visto pelo duplo etérico. As impressões nervosas enfraquecem e o cérebro de carne dorme, mas o coração prossegue ativo no invólucro somático, no corpo físico, e o pensamento vibra constante no cérebro perispirítico. O corpo está adormecido, o sangue continua circulando nesse corpo e o pensamento continua no corpo perispirítico, ok? No sono natural, na maioria das situações, a criatura ainda extremamente ligada com a animalidade primitiva, ligada ao instinto, né? Tem a mente como que voltada para si mesma em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis, como criança que, à solta, procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Nessa oportunidade, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvise miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Habituada ao narcisismo, tão logo demande os sonos, quase sempre se detém justaposta ao corpo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Então, normalmente ficamos lembrando nossos desejos e ficamos ao lado do corpo, ou seja, ficamos junto daquilo que é o nosso corpo. A alma absorta, usando os recursos da visão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo e plenamente desprendida do corpo carnal, por temporário desnervamento, não apenas se alimenta nas telas mentais com que preliba satisfações distantes, prelibar é sentir prazer antecipado, mas também experimenta o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas por ele mesmo. Então, exageros na alimentação ou na bebida, ou a inquietude dos órgãos que desrespeita. Abuso de exercício físico é desrespeito aos músculos. Abuso de leitura, abuso do uso do computador. Nesses abusos, as imagens que vemos durante o uso do computador ficam gravadas em nossa mente e não conseguimos conciliar o sono. Quando não padece a presença de remorsos constrangedores frente aos atos reprováveis que pratica, porque ninguém se livra no próprio pensamento dos reflexos de si mesmo. O remorso, o arrependimento, o pensamento fixo não permitem o descanso, ou a pessoa tem um sono agitado, ou muitas vezes nem consegue dormir. Sono e sonho. Assim como ocorre no animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico.
No animal de evolução superior, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. No homem de evolução inferior, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexa do seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Então, sonha com o que quer obter. No entanto, o pensamento evolui na criatura que amadurece espiritualmente através da repercussão, da insistência de buscar o conhecimento, da insistência de tentar entender. Quando o discípulo merece, né, o mestre aparece. Como no caso do sensitivo, que fora do invólucro físico, vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que comanda as suas ideias. A criatura na hipnose natural, fora do corpo físico, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito de ação além do corpo físico, alongando-se até ao local em que o pensamento se vincula. Então, os desejos, mesmo os inconfessáveis, são o que dá o comando para os lugares para onde ele irá durante o desdobramento do sono. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos, é o começo do adormecer, e volta à gleba que semeou, contemplando aí em espírito a plantação que recolhe o seu carinho. O artista regressa à obra a que se consagra, mentalizando o seu aprimoramento. O espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia. E o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Então, vamos onde o nosso coração está ligado. Atravessar da faixa das chamadas imagens eutópticas, são as imagens que estão sendo geradas na própria imaginação, exteriorizam de si mesmos quadros mentais pertinentes às atividades em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham. Muito embora à distância do corpo carnal, frequentemente procedem como crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar ao retomarem a vigília. Então, quando saímos das imagens montadas pela nossa imaginação, podemos entrar em contato com espíritos afins, mas, como ele diz aqui, como criança em ambiente de pessoas adultas, ou seja, crianças não captam tudo o que foi transmitido, elas captam apenas o que lhes interessa. Por isso, quando acordamos, temos aquelas ideias misturadas, a mensagem fica assim em nosso subconsciente, mas as imagens ficam misturadas. Tudo o que nos foi passado se mistura, está guardado no nosso subconsciente, mas é como quando os pais ensinam alguma coisa para as crianças. Algumas coisas elas entendem, outras não, mas ficam gravadas. Nesse estágio evolutivo, então nessa condição de crianças, milhões de pessoas permanecem
representando a faixa de evolução mediana da humanidade, rendendo-se cada dia ao impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram mecanicamente, entrando fora do corpo carnal, em sintonia com as entidades que se revelam seus afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal, entretecendo-se o seu caminho da experiência que lhes é necessária à sublimação do futuro. Então, estamos sempre ligados aos nossos afins. Onde está nosso coração, está nosso tesouro. Lembra? Concentração e desdobramento. Quantos se entregam ao labor da arte, atraem durante o sono as inspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que palpitam nas suas criações, ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo, se apropriam dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se ajustam aos seus pensamentos pelo trabalho a que se dedicam. Então, todos os dias, em nosso desdobramento de sono, temos inspirações, porque estamos com os nossos afins. Desdobrando-se no sono comum, a criatura segue o rumo da própria concentração, aquilo que induz o seu pensamento, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com os seus interesses evidentes ou escusos, escondidos. Aqueles que a gente não tem coragem de falar para ninguém, às vezes nem para a gente mesmo. Desse modo, mencionando apenas um exemplo de contatos a que aludimos, determinado escritor exporá ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, alinhando escárnio ou lodo sutil com que corrompe as emoções de quantos se entrosam à sua maneira de ser. Ou seja, muitas vezes a água parece limpa, mas no fundo está um lodo só. Posso ter bons propósitos, mas se me liguei à maledicência, se eu me liguei a notícias infelizes, eu atraio espíritos afins, e é com eles que eu estarei no desdobramento do sono. Inspiração e desdobramento. Dormindo o corpo denso, a onda mental de cada um continua vigilante, presidindo ao sono ativo, quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas. Então, o sono ativo é aquele em que eu consigo armazenar as ideias que eu recebi. E o sono passivo, quando a mente nessa condição se desinteressa de todo da esfera carnal. Então, sono passivo não registra, está desligado, está com a mente ligada no seu eu. É aquela pessoa que diz que não sonha, porque como ela não consegue armazenar nada, ela não lembra de nada. Nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília do corpo físico em forma de inspiração os resultados do intercâmbio que fez, porque raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo do sono.
Muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do corpo físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados, grudados à terra, na forma de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição a expressarem de certa forma o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Então, tem uma intuição. Desdobramento e mediunidade. As ocorrências referidas atuam na conjugação das ondas mentais, porque a criatura encarnada consegue apenas excepcionalmente se desvencilhar de todas as amarras naturais a que se prende, ligada às conveniências e necessidades de redenção ou evolução que lhe dizem respeito. Porém, é imperioso notar que considerável número de pessoas, principalmente as que as que se esforçam para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Entre os médiuns dessa categoria, surpreenderemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Então, independe da religião, trazem ensinamentos a quem quer ouvir. Entretanto, cumpre destacar a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente logrará chegar do ponto de vista da compreensão necessária até onde se paire o seu discernimento. Então, só podemos chegar aonde temos conhecimento para termos discernimento. Lembrando a parábola dos talentos, que a quem muito tem, muito será dado. A quem pouco tem, nada será dado. Se eu não tenho vontade de crescer, de melhorar, se eu não me empenhar, não terei compreensão, portanto, não terei discernimento. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.